Olá! Vamos para Mateus capítulo 26. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, disse aos seus discípulos: Como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, o chefe dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no pátio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás. E juntos planejaram prender Jesus de maneira fraudulenta e matá-lo. Contudo, diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto no meio do povo. Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro que continha um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Ao verem isso, os discípulos se indignaram e perguntaram: por que esse desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro ser dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhe disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês, mas a mim nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Em verdade, lhes digo que, onde quer que este evangelho for anunciado, em todo o mundo também o que ela fez será contado em sua memória. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes e lhe perguntou: o que me dareis se eu o entregar a vós? Acordaram com ele 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiam-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa para comeres? Ele respondeu: entrem na cidade, procurem certo homem e digam-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos na sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus o havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12, enquanto comiam. Ele disse: em verdade lhes digo que um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Jesus afirmou: aquele que comeu comigo no mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem irá, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele porque o Filho do Homem é traído. Melhor seria que não houvesse nascido. Então, Judas, que o trairia, disse: com certeza não sou eu, Rabi. Jesus afirmou: foi você quem disse isso. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é meu corpo. Em seguida, pegou o cálice, deu graça e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão de pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhe disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei diante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Jesus respondeu: em verdade, lhe digo que ainda esta noite, antes que o galho cante 3 vezes, você me negará.
Pedro, porém, declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então, Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: sente-se aqui, enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a ficar triste e angustiado. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal. Fique aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele se retirou pela 2ª vez e orou: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Então, deixou-se novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois, voltou aos discípulos e lhe disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. O Filho do Homem será entregue nas mãos de pecadores. Levante-se e vamos. Ai, aí vem o meu traidor. Enquanto ele ainda falava, Judas, um dos 12, chegou. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviadas pelo chefe dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles. E ele é aquele a quem eu saudar. Ele é aquele a quem eu saudar com um beijo. Prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: saudações, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe perguntou: amigo, o que traz aqui? Então, os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Jesus lhe disse: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada morrerão pela espada. Você acha que eu não posso pedir ao meu Pai e ele não poria imediatamente à minha disposição mais 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? E assim a gente termina mais um capítulo de Mateus. E até o próximo capítulo.